Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei de que lugar do mundo você está assistindo, mas estamos aqui para mais um episódio do Lean Hub. Estou aqui com a Rosa, de cabelo novo. Oi, Rosa. Olá, bom dia. O Guilherme, de barba nova. Olá, fala pessoal. E a Alice está com a unha nova, pelo menos. Deve estar. Cabelo novo, Cabelo novo engordei. também. Cabelo novo também. A gente vai hoje, nesse episódio, falar sobre Lean no cotidiano. Acho que todo mundo tem um pouquinho de história. Não sei bem porque a gente entrou nesse tema, mas a gente estava discutindo agora há pouco nos bastidores sobre o blog que eu tinha, que eu nunca mais escrevi. Eu nem sei bem por que eu fiz na época, mas era legal escrever. Que chamava leanparatodos.blogspot, whatever, não me lembro. E era engraçado porque eu pegava situações de cotidiano e tentava traduzir o que eu via em conceitos, ferramentas, sistemas, o que quer que desse. E aí vocês estavam comentando quando eu interrompi para começar a gravação. Você quer voltar, Rosa? O que você ia falar sobre o que vocês estavam fazendo em hospitais também? Eu e a Alice usamos esse mesmo nome, Lean para Todos, num projeto que nós fizemos num hospital para poder sair da alta gestão, né, e média gerência ali, e fazer o Lean chegar para as pessoas que estão, né, na linha de frente. E em 1 mês e meio nós conseguimos fazer a capacitação em 5S, e aí, obviamente, tratamos de vários aspectos do Lean, e foi bem legal, com 300 colaboradores, que dava em torno ali de 10% do hospital. Então foi muito legal permitir, porque principalmente o 5S faz com que as pessoas vejam o Lean até em casa, né? Esse final de semana eu tive dentro da minha família uma garagem que estava assim simplesmente empanturrada de coisa, de ferramenta de reforma, um monte de coisa, alicate e tal. Aquelas garagens europeias, tá? Não eram as garagens brasileiras. Vocês precisam vir aqui na Austrália. Nossa, garagem aqui é motivo de orgulho. Pois é, e ao final a fala era exatamente essa, sabia? Ai, tô tão orgulhosa de ter feito isso, olha que satisfação de ver, então estava tudo penduradinho, tudo separadinho. E aí, então, a gente vê que... E as pessoas no hospital falaram isso, né? Ai, olha, vou ter... Nunca vou esquecer uma moça falando assim, você sabe que esse é um negócio legal para eu fazer com meu filho adolescente? Mas é por isso que não dá certo no quarto dele, porque sou sempre eu que vou lá e faço. Vou ter que fazer junto com ele. Lembra, Alice, dela contando? E foi muito bacana. É o que o Guilherme estava falando no blog lá que ele escreveu dos filhos, né? Você faz por eles, não vai funcionar, né? Quando são pequenos nem querem, só depois que cresce fica folgando. Mas pequeno nem querem que você faz. Eles são desbravadores, né? Uma das coisas legais desse projeto é que a gente... a liderança, supervisão, né? A liderança toda foi obrigada a participar do treinamento, mas a gente falou assim, olha, a gente queria também que tivesse pessoas que se sentissem, que gostariam de participar. Então, a ideia, na verdade, foi um workshop super prático, a gente simulou ambientes hospitalares e fazia o 5S no ambiente hospitalar, tinha um roteirinho e depois eles levavam isso para as unidades para ensinar nas unidades e aplicar. Então, a ideia era formar facilitadores. Aí a gente pensou em 10% para formar 10% das pessoas do hospital formando. Se a gente formar esses 10%, depois eles multiplicariam isso internamente. E aí a gente fez um convite aberto, o hospital fez um convite aberto. Olha, quem quiser, independente se você é técnico, se você tem ensino superior. Então, isso foi bacana, porque a gente teve pessoas bem da linha de frente mesmo falando, olha, eu quero, eu gosto, eu acho que isso é importante, eu acho que isso vai melhorar a minha unidade, eu vou. Né, Rosa? E aí essas pessoas
lá com a gente, assim, por livre e espontânea vontade. E esses são os mais legais, assim, porque são os que mais dão resultado. Não é aquele cara que você fala assim, ah, eu tô aqui porque o meu chefe mandou eu vir, né? Mas é a pessoa que fala, não, eu tô aqui porque eu sei que isso é importante, eu quero ajudar nesse processo. Então, isso foi muito bacana e a gente pegou diurno, a gente pegou de manhã, à tarde e à noite, a gente foi no plantão noturno também, abrindo a possibilidade também para que essas pessoas que sempre se sentiam excluídas dos processos, né, de mudança dentro da instituição, e eles passaram a se sentir parte desse conteúdo também, dessa possibilidade de poder atuar na área, e foi bem importante a gente ter feito isso no noturno também. Então, acho que a ideia do Lean para Todos dentro dessa instituição, que é um hospital público quaternário de alta especialidade, né, que atende uma região grande, nesse hospital foi importante a gente ter criado esse projeto. A ideia inicial, Rosa, lembra? Era criar um carrinho com uma placa escrito Lean para Todos e ir para o game para fazer. Né? Mas como era muito grande, a gente não ia conseguir praticar isso, assim, uma pena, mas a gente até criou alguns kits de treinamento onde esses liderados levassem para o game. Aí sim, a ideia era que esses que foram treinados, que a gente chama de facilitadores, eles levariam esses kits para treinar as pessoas num game. A gente fez umas plaquinhas bem visuais, né? As caixinhas onde podia simular. Então foi bem bacana isso, né, Rosa? Foi bem especial para nós. Assim, eu acho que aí, só pegando o gancho de que o Lean ele tem que ser simples, né? Porque chegou uma hora que, quando nós pensamos, desistimos do carrinho, porque se tornaria inviável. Então, assim, como é que nós vamos montar a caixinha, né? Então, aí, assim, puxa, no hospital você precisa ter caixinha plástica, tem que ser lavável e tal. Mas para treinamento, não. Aí nós fomos ver o custo. E para um hospital público, qualquer coisa que envolva custo, fala, não dá, tá tudo contingenciado. Nós compramos uma amostrinha, né, Rosa? Mas assim, seria inviável testar, né? E fazer em escala aquilo. Aí, olha só, a hora que colocou o problema para a equipe, o próprio pessoal falou assim, nossa, mas tem um monte de caixa que joga fora no almoxarifado, e se a gente customizar as caixas? E aí a própria equipe montou caixas para fazer a capacitação, coloridas. Vocês precisam de ver que capricho que foi. E era assim, era uma coisa que seria lixo, né? E, na verdade, se tornou um super kit de treinamento para as pessoas e tal, e foi ideia do próprio grupo. E aí, na primeira capacitação que nós tivemos, olha só, era um 5S que nós fazíamos em 1 hora, em torno de 20 a 30 pessoas por equipe que nós fizemos. Surgiu a ideia assim, não tem dinheiro, mas a gente precisa remontar nossas bancadas, as bancadas não estão legais dos postos e tal. Aí, se a gente usar pote de sorvete, aí foi feita a campanha do pote de sorvete. E então, assim, quando você quer e joga a semente, é possível, né, as pessoas captarem a ideia e irem atrás. Então, fizemos diferente, sabe? E a gente nunca decide em começar por 5S, né, Rosa? Mas isso era uma demanda muito forte desse hospital por conta mesmo dessa fragilidade do ambiente, né? A dificuldade mesmo de organizar um ambiente de trabalho. Então, foi uma demanda que trouxeram para nós. E aí a gente pensou, poxa, não vamos fazer mais do que tem sido feito, né? Porque o que a gente vê muito nos hospitais, eu não sei se na indústria é assim, é uma auditoria muito forte, as pessoas odeiam, ninguém gosta do 5S, é uma coisa super impositiva. E aí a ideia era construir junto, né? Então, olha, você vai definir com a sua equipe e depois o padrão a gente vai disseminar esse padrão, né? Mas a ideia é as pessoas que estão na ponta se envolverem para melhorar o ambiente de trabalho. Então, foi bem uma quebra de paradigma, assim, né? Na saúde, o 5S, ele chega a ser bem ruim. As pessoas geralmente na linha de frente têm trauma, arrepia e espinha quando fala de 5S. E a ideia era não criar isso, sabe? Era tentar criar o 5S para ajudar, né? Vamos fazer junto, uma coisa mais nesse sentido. O que eu acho
rico dessa parte de você pegar as coisas do cotidiano e traduzir como exemplos, né, como coisas que você pode utilizar, é que cria uma relação de igual para igual, né, com as pessoas, que acho que acaba fazendo a diferença, né? Eu me lembro eu acho que o post que teve mais comentário ou mais reação que eu fiz desses foi um post que eu tirei no Carnaval, quando eu estava em Salvador, que era de uma garrafa de cerveja que tinha uma linguetinha que você levantava na garrafa, a cerveja entrava naqueles containers, né, para manter a temperatura, e tinha uma linguetinha Isopor. para você, não era bem um isopor, era um negócio de plástico, né? Mas era para conservar a temperatura, né? E você levantava a linguetinha quando você queria uma próxima. Falei, nossa, gente, isso chama Kanban. É muito legal, funciona legal pra caramba assim na indústria também. A gente usa. E isso cria uma conexão muito fácil. Então, quando você quiser falar de Kanban, você fala, olha, o cara que toma cerveja usa também. Acabou, você já ganhou metade da sala que toma cerveja. Eles já vão acreditar no que você vai falar, entendeu? Então, eu acho que essa é a parte legal de usar esses exemplos e eles acabam sendo muito ricos, né? Mas eles não são fáceis de enxergar, né? Em compensação. Eu não sei se vocês tiveram algum... Vocês devem provavelmente ter um monte de exemplo da vida real também. Você está falando de 5S, vocês já separam a camisa de vocês no armário por cor ou por modelo? Ou sou só eu que faço isso? Eu uso o método da Mary Kondo, na verdade. Eu dobro elas todas de assim, Tudo em pé. assim eu consigo... eu amei isso aí, foi recentemente que eu mudei, fez muita diferença. Porque antes fica tudo uma coisa em cima da outra, você vai puxar de baixo, já bagunça de cima. Agora tá tudo assim, ó. Depois eu mostro pra vocês. Você vê todas. A gente faz isso na gaveta das crianças aqui em casa. Pô, Mas o que é interessante, assim, foda. do dia a dia, né? Cara, a gente que... Pelo menos eu que, assim, cara, essa visão de consultor é difícil tirar de vez em quando, né? Então, você enxerga no dia a dia um monte de solução e um monte de oportunidades, né? A primeira vez que eu mudei de casa com as crianças, cara, me rendeu uns 5 posts, né? Só sobre a experiência de mudar de casa e o Lean, né? Então, dá para você falar de engajamento, né? De quem inventou de mudar, quem comprou a ideia, quem foi contra, né? Porque na época meu filho tinha 3 anos e minha filha tinha 1, né? Então eu falava assim, meu filho foi naturalmente desengajado, né? Não queria mudar de casa de jeito nenhum, né? Ficou reclamando que a gente ia sair do nosso apartamento, né? Minha filha era neutra, ela não sabia o que estava acontecendo. Minha esposa foi que puxou a ideia e me comprou, né? Então dá para você falar disso. Aí o processo de mudança de casa, né? Quando você vai tirar as coisas da gaveta e pôr numa caixa, é interessante, né? Porque você já descarta umas coisas enquanto você está encaixotando. E aí você chega na casa nova, você vai tirar da caixa, você descarta outras, né? Que você não tinha pensado em ficar. E quando chega na casa nova, você fala assim, puta, por que eu trouxe isso, né? Deixa eu jogar isso fora. Dá uma boa Então, limpada, né? dá uma boa limpada e se descarta mais coisa, né? Então, todo o processo tem isso, né? Você vai passar por uma experiência de aeroporto, por exemplo, você fica indignado, né? Eu fui no Beto Carreiro há 2 anos atrás, juro para você, eu passei 1 mês pensando numa solução de gestão de filas pro parque. Eu falo assim, cara, não é possível você ficar 2 horas na fila para andar 5 minutos num brinquedo. Isso não é lógico, né? Tem que ter uma solução de gestão de fila que isso não aconteça, né? Nem que seja E no uma fila hospital? virtual, né? Quando a gente vai no hospital, a gente pira também, né? Nossa. Quando vai Então pedir você para fica com marcar um esse... exame. Exatamente, você fica com esse olhar o tempo todo, cara. Eu juro pra você, eu fiquei 1 mês pensando numa solução de gestão de fila, quase quis desenvolver um negócio para parques em torno disso. Uma vez eu fui Conta aí, Luciano, a nossa Não, conversa toda começou porque você ia contar do sofá, cara. eu vou contar do sofá só se você prometer que você vai criar um lean parking. Vou fazer vou montar uma startup chamada Lean Park para gestão de filas. Exatamente. Cara, não, o que aconteceu foi o seguinte, eu fui comprar, a gente tá mudando eu não sei se eu posso falar isso. Não, ninguém aqui fala inglês, né, porque é segredo ainda. Nós estamos mudando de casa aqui, então ninguém fala português, na verdade. E aí a gente está indo para um outro apartamento e a gente não tem sofá ainda, né, porque o lugar que a gente mora hoje era mobiliado, então a gente foi comprar um sofá hoje. E aí foi muito curioso, porque
vocês vão entender na hora que eu terminar o meu diálogo com o vendedor, né? Eu cheguei na loja, que era uma loja que tinha lá o sofá que a gente queria. Como aqui na Austrália, especialmente em Melbourne, né, que fica no estado de Vitória, eles estão passando por uma segunda onda de Covid. Melbourne, especificamente, que é a segunda grande cidade da Austrália, está em lockdown. E lockdown daquele com um toque de recolher e tudo, né? Então, as pessoas não estão indo para lugar nenhum. É a única cidade que está com isso aqui na Austrália. Mesmo o estado de Vitória está com restrição, mas menor do que em Melbourne. E eu não sei por que cargas d'água, eu não conhecia o mercado sofaleiro, sei lá como é que fala esse mercado. Eu não conhecia o mercado sofaleiro australiano. E a maioria das empresas ficam em Melbourne. Então, quando eu fui comprar o sofá hoje, eu perguntava, escuta, eu gostei desse sofá aqui. Para quando a entrega? Ah, não, esse sofá é em Melbourne, então é 14 semanas. Cara, 14 semanas eu tô mudando de novo. Nem quero mais o sofá. Não quero. E aí comecei a buscar, então, e aí lá, né, o pensamento do consultor. Então, o lead time é um diferencial para mim agora. Vou procurar, o preço não é mais tão importante. Vamos ver quem consegue entregar antes. Aí achamos lá uma empresa que entregava em 6 a 8 semanas. Aí já foi a primeira pergunta para o vendedor. Eu falei, cara, 6 a 8 já dá 25% de diferença. 6 para 8. Falei, uma baita diferença. 6 para 8. Qual é a diferença? Por que não pode ser 6? Qual é o risco de ser 8? Então essa foi a primeira pergunta que, óbvio, ele não sabia por quê. Né? Na hora que eu falei 25%, achei que nunca tinha parado para pensar que era 25%. Falei, não, é verdade, é um quarto a menos, né? Então esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi o seguinte, a gente queria comprar um conjunto, que era um sofá de 3 lugares e um sofá de 2 lugares. O sofá de 2 lugares, ele tinha em estoque, de 3 não. Aí eu falei, tá, o de 2 lugares você entrega agora, então, se eu quiser? Ele falou, entrego. Mas você pode ter um risco da cor ser diferente, porque o lote, não sei o quê. Eu falei, então você não consegue garantir a qualidade do produto que você vende. Se comprar do mesmo lote, porque pode ter diferença. Então já foi o segundo ponto. Ele falou, não, vai ter uma diferença de 5%. Eu falei, tá bom, 5% eu não vou conseguir ver a olho nu. Então fizemos o seguinte, confirmei o pedido. Mas antes de eu confirmar o pedido, ele ligou para o fabricante, que ficava em Sydney. Ele falou, deixa eu ligar para o cara para o fabricante para ver quanto tempo eles demoram para entregar o conjunto inteiro. O sofá de 3 lugares de 2. Aí ele ligou e o cara falou o quê? 6 a 8 semanas. Eu falei, tá bom, vou ficar com 6 a 8 semanas, vou acreditar que esse é o range. Aí eu falei o seguinte, aí ele desligou o telefone, eu falei, então tá bom, eu vou comprar o de 2 lugares que você tem em estoque, você me entrega em 2 semanas e faz o pedido só o de 3. Aí eu falei, antes de você ligar pro cara, nós vamos fazer um combinado aqui. Aí começou a conversa de consultor. Se ele te falar que um sofá de 3 lugares é de 6 a 8 semanas, significa que ele não tem o menor controle do que está acontecendo na fábrica dele. Porque não pode ser o mesmo tempo de mandar dois sofás. Tem que ser menor. Não tem menor justificativa de ser o mesmo lead time. Aí ele ficou me olhando com aquela cara de espanto, assim, né? Minha esposa já morrendo de vergonha do meu lado. Os dois não entenderam por que eu estava fazendo esse comentário. Eu já estava bravo, né? Eu falei, dá o meu cartão para ele. Eu vou lá trabalhar para ele, eu faço de graça. Aí ele ligou pro cara, o cara falou, não, são 6 a 8 semanas. Sofá de 3 lugares só. E aí foi isso. O prazo falei, é padrão, cara, não importa, né? Eu falei, o cara não deve ter a menor ideia da capacidade, do que ele tem de carga, de pedido, nada. É padrão. E talvez ele entregue em 2 semanas. Exatamente. Ele dá um prazo para você não encher o saco. E talvez ele consiga entregar em 2. Mas fica aí, 6 a 8. Essa coisa do olhar do consultor é muito louco. A gente o pior, eu ainda comprei o sofá. Depois você conta quantas semanas demorou para chegar. Eu quero saber o fim dessa história. Mas eu tava o post-it aqui pra gente não esquecer daqui 8 semanas de perguntar. Outubro a gente fala de novo. Eu
tava aqui um tempo atrás, o Isaac teve pedra no rim, né, meu marido. Não sabia o que era uma dor fortíssima. Fomos num hospital privado aqui de Campinas, né, região. Aí chegando no hospital, é aquela coisa, né, tava vazio até, falando, deve ser rapidinho, que bom. Aí demorou 4 horas para ele ser chamado. Aí teve atendimento com a enfermagem e depois demorou 4 horas. Aí tudo bem, né? Fomos atendidos, o médico olhou, né? Pediu o exame. Aí foi do lado, aqui, no mesmo lugar, aqui é para atender pronto-socorro, aqui é para fazer os exames. Aí foi fazer o exame, né? Demorou umas 2 horas. Aí fez o exame. Aí demorou mais umas 4, 5, 6... Demorou mais 5 horas. No total, a gente saiu de lá, deu 11 horas. 11 horas. Para sair com o quê? Com um diagnóstico de pedra no rim e um remedinho para tomar. Então, e aí, claro que eu surtando internamente, ele com vergonha, me segurando, né? Você não deu seu cartão, Alice? Não, eu escrevi. E ele com dor, né? Auditoria. Ele com dor, Eu escrevi uma carta. Eu escrevi uma consultoria, 2 páginas, com desenho. Um diagnóstico, ela fez o VSM. Eu apontei todos os problemas, tudo que podia melhorar. Eu falei assim, se esses caras pegar essa carta e ler e implementar, acabou isso aqui, ó, melhorou pra caramba. Porque agora, assim, qual que é o grande problema? Eu duvido que alguém vai ler a carta, sabe? Que vai avaliar, vai realmente... Isso é uma pena, né? Mas, assim, essa coisa do consultor, a gente vai em banco, a gente surta, né? A gente de Lean, né? A gente vai no hospital, a gente surta. A gente fica... Surta, assim, no bom sentido, porque a gente fica pensando nas todas as possibilidades de melhoria, onde que tá errado, onde que pode melhorar. Não sei, vocês devem ter isso também, com certeza. Vocês têm. O Adriano, que esteve aqui com a gente, né? Ele que está na saúde agora também, ele tinha uma consultoria de aplicação de Lean em cozinhas. Né? Ele montou uma consultoria de aplicação de Lean em cozinhas, cara, normal, de restaurante, né? Bares e algumas pequenas cozinhas industriais, assim. E ele, por que ele entrou nisso? Né? Ele já tinha trabalhado na área de Lean da MS, acho. E aí depois ele saiu e abriu um restaurante com um amigo. Né? Eles abriram um restaurante lá de PF. E aí ele começou a implantar um monte de coisa de Lean na cozinha e viu que dava certo. Né? Começou a otimizar os processos e tal. E aí ele falou assim, acho que tem mercado nisso aqui. Aí ele vendeu a parte dele para o sócio dele e foi tentar fazer. Aí no início, como ele tinha vendido a parte do restaurante dele para o sócio, ele estava com dinheiro. O que ele fazia? Ele ia nos restaurantes, passava pela experiência de cliente, né? E aí ele ia cronometrando tudo. Ele ia com um cronômetro, esperava ver quanto tempo ele era atendido, quanto tempo demorava, ele anotava tudo, comia, e aí no fim ele chamava, pedia para falar com o gerente e falava, ó, eu sou consultor de cozinhas, tal, olha aqui, ó, esses foram os tempos, eu consigo melhorar isso, consigo otimizar sua cozinha, otimizar seu atendimento. E no início ele ainda queria cases, então no início ele falava assim, eu faço tudo isso de graça para você. E aí ele começou a fazer um monte de case desse tipo, aí depois ele começou a dividir, depois ele começou a dividir ganhos, ele falava assim, então se eu atingir tanto aqui, você me dá tanto de dinheiro. E aí os caras davam, né? E aí só mais pra frente que ele começou a cobrar como consultoria mesmo, pô, só o dia dele, né? Não, eu vou aí, agora você vai me pagar porque eu tô indo aí, né? Mas ainda rolava umas permutas, de vez em quando ele me levava para almoçar num restaurante lá que ele fazia projeto, porque ele tinha uma quantidade de refeição por mês que ele não conseguia absorver, né? Então ele me levava também. Mas é interessante isso, né? Porque é isso, ele estava vendo lá e aí ele ia com o olhar dele de consultor lá, passar pela experiência de cliente, né? E fazia um diagnóstico ali na hora, já entregava pro cara tudo que o cara podia. Prefiro muito mais ir no restaurante do que no hospital. Puta, eu fiz um trabalho num restaurante japonês em Campinas que eu fui pago com Temax também. Então, aí, ó. Uau, que delícia. Levei a família inteira, comemos e era uns temaki que eu vou te falar. Não sei se não devia ser em Campinas, devia ser em Itu, porque era um temaki, era isso aqui, velho. Era um negócio muito grande. Fui lá umas 3 vezes. Ele tem um case, cara, que eu acho super interessante, que eu gosto de contar esse case, que é o seguinte, olha só, cara. Ele fez um projeto para um quilão lá,
né? E qual que era a lógica do quilão? Tinha o buffet, todo mundo pegava o buffet, mas é esses quilão que tem churrasqueira, né? Então todo mundo, você pega lá sua comida e depois você vai para outra fila, que é a fila da churrasqueira, para pegar seu churrasquinho, né? E a fila da churrasqueira estava sempre grande, né, cara? Demora ali, o cara fica perguntando o que você quer na hora, né? Gargala tudo, né? E aí ele fez um projeto para o cara que você jogava o seu pedido na churrasqueira antes de entrar na fila. Então a fila fluía muito mais rápido, né? Já chegava, o cara já tinha feito, né? Já tinha esquentado, já tinha assado o que você queria ali, né? E aí ele fez isso, cara, funcionou super bem, a fila da churrasqueira reduziu um monte, né? Os clientes tudo felizes, satisfeitos, né? E aí que ele voltou lá um mês depois, o cara tinha tirado o sistema. E aí ele falou assim, cara, que você não tá mais usando o sistema? Ele falou assim, cara, não. Olha só o que aconteceu. Ele falou assim, antigamente o cara ia no buffet, enchia o prato dele, e aí ele olhava a fila da churrasqueira e ele falava assim, cara, não vou pegar churrasco hoje, né? Sentava e comia. Quando a fila da churrasqueira diminuiu, todo mundo começou a pegar carne. E aí o custo do cara foi lá para cima. Aí o cara falou assim, cara, eu achei a sua solução demais, mas no dia que eu tiver um restaurante centrado em carne, aí eu faço isso. Para ser aqui a churrasqueira, começou a me dar prejuízo. E aí o cara tirou o sistema para voltar a ter fila para menos pessoas pegarem a carne. Que legal, cara. É doido, cara. Às vezes você acha assim, não, eu faço fluxo, eu tô melhorando. Cara, ele aumentou a demanda de um item que o cara não queria absorver. E o item mais caro. Que interessante. Cara, eu acho esse case demais, cara. Porque é isso, assim, nem sempre o fluxo melhora o negócio, né? O cara, para fazer isso, ele ia ter que ter mudado de preço, aí ele ia ter outros efeitos, né? Para manter esse sistema. Né? Mudaria a clientela, teria várias coisas, né? Exatamente, era um reposicionamento, né? Agora é um restaurante centrado em churrasco, não mais no quilão ali. Bem bacana. Bom, e aí, de qualquer forma, aquela frase que o Luciano tá desde do nosso encontro passado, se a Lê do Einstein ou é de quem que a gente tinha falado? Clarice Lispector. Clarice Lispector. Ou Clarice Lispector, que a gente Bill não Gates sabe. Ou Pedro Bial. Ou do Pedro Bial. Como que é? Você é louco se continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes? Sanidade é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, esperando resultados diferentes. Tá vendo? E aí deu para ver, né, Guilherme, nesse case que para o bem e para o mal, né? Não tem jeito, né? Isso aí, eu acho esse um dos cases mais interessantes. Eu gosto de contar ele. Muito legal. Vou usar ele de exemplos também. O próximo tema, então, do Lean aqui vai ser um tema que é a minha necessidade, que é como emagrecer utilizando Lean. Gestão, eu tenho aquele meu artigo que eu contei para vocês, né? Eu tenho que escrever esse artigo, vou ficar famoso com ele. Já que a gente está falando do cotidiano, eu estou precisando dessa ideia. Estou direcionando para isso daí, então eu parti da primeira premissa que é mudar hábitos, né? Então comecei a acordar todo dia para ver o sol nascer e fazer alguma coisa, né? O primeiro dia que eu fiz isso, eu fui tomar um café na praia, então não ia funcionar muito bem, né? Eu levantei, fui ver o sol nascer, mas eu tomando um café. É um pão na chapa, né? Não tem pão na chapa aqui, senão... Que tristeza. Nem pão de queijo também. Achei pão de queijo aqui, mas esse é assunto para outro... Mas eu achei. Achei pão de queijo. Beleza, então. A gente pode falar, eu acho que esse é um tema interessante, Alice, falar dessa experiência aí, que o título do artigo está feito, que é o que eu perdi saindo da gestão de resultado para a gestão de processos. Aí eu posso contar essa historinha e a gente discute em cima disso. Boa ideia. Deixar o pessoal curioso pro próximo vídeo aí. Se tem alguém depois de quase 40 minutos ainda vendo esse vídeo, parabéns para você. Nossa, curta aqui. Tá bom, 40 minutos estamos aqui. Isso aí, então, pessoal. A gente se vê no próximo encontro. Vou deixar para o Guilherme falar os likes. Aperte todos os botões em volta do vídeo, menos dislike, porque eu tenho certeza que você gostou.
Então compartilhe, comente, curta, toque no sininho, se inscreva. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Até a próxima. Um abraço.